O altar do holocausto no tabernáculo. O número 5 na Bíblia significa responsabilidade humana. Considere que o ser humano tem 5 sentidos, 5 dedos, etc. O altar de 5 por 5, Deus estava ensinando Israel, por meio de sacrifícios de animais inocentes, quão grave era o pecado. Esses sacrifícios bíblicos nada têm a ver com o que se vê de animais sacrificados nas encruzilhadas atualmente? Não mesmo. O altar dos sacrifícios era de 5 côvados de largura por 5 côvados de comprimento. Hebreus capítulo 13, versículo 10 diz: temos um altar. Nós temos um altar? Onde? Aqui neste salão? Não é neste sentido que devemos entender. O nosso altar é o nosso Senhor Jesus Cristo. O altar de Levítico era feito de madeira incorruptível que crescia no deserto. Isto é uma figura da natureza humana do Filho de Deus? A maioria dos móveis do tabernáculo era revestida de ouro, que fala de divindade, mas o altar era revestido de cobre. Qual era a diferença? Diferença de valor? Não era essa a diferença que era destacada, mas o fato que o cobre é o único material que aguenta o fogo. Haveria fogo no altar dia e noite, por semanas e por meses, até que a nuvem levantasse para eles marcharem. Esse altar nos fala de Cristo sobre a cruz, suportando o fogo do juízo de Deus em nosso favor por causa dos nossos pecados. Assim, como não há material mais resistente ao fogo, também não havia outro que pudesse suportar o fogo do juízo de Deus contra os nossos pecados. Por isso, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nem obras, nem caridade, nem cerimônias, nem sofrimentos, nem pagamentos servirão para salvar o pobre pecador. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: se alguém pecar por ignorância, porá a mão sobre a cabeça do animal e o sacrificará, e serão perdoados. Levítico capítulo 4, versículo 1, versículo 4 e versículo 20. A responsabilidade humana. A responsabilidade do israelita que pecasse, neste caso, se manifestava no dever dele de não ficar em seu pecado, mas aproximar-se pela fé do altar, isto é, da cruz de Cristo, para obter o perdão. Deus queria um povo santo. Se um israelita cometesse um pecado sem saber que era pecado, mesmo assim, ele era culpado, e quando ficasse sabendo, talvez avisado por alguém, o que deveria fazer? Como poderia Deus exigir punição daquele que pecou sem saber? Deus é muito santo e não poderia deixar passar em branco. O fato é que, sabendo ou não, o pecador deveria saber, pois era a sua obrigação saber o que ofendia Deus. Deus tinha ordenado que o pecador deveria trazer um animal inocente para morrer em seu favor. Sem dúvida, não era com alegria que o pecador trazia tal animal, mas com pesar por ter ofendido a Deus. Além de ser um animal inocente, deveria ser sem manchas por fora e sem defeito por dentro. Tal exigência se justificava pelo fato de que isso simbolizava o sacrifício do Filho de Deus. Se ao entrar no pátio o sacerdote lhe perguntasse o que veio fazer, o ofensor diria: estou muito triste porque pequei, mas, ó Deus, aceita que este animal morra em meu favor. Essas palavras bastariam? Não, mas era necessário que o ofensor confessasse, isto é, dizer qual pecado ele cometeu. Por exemplo, se mentiu, pois a mentira é pecado. Que situação vergonhosa, pois o sacerdote estava ali ouvindo tudo. Não se tratava daquilo que as pessoas dizem. Todos temos pecados. Era preciso dizer o que tinha feito, nada menos servia para Deus. Aquele que se salva hoje em dia enfrenta a mesma situação vergonhosa, não perante um homem, mas perante Deus mesmo.
Como o publicano no templo, muitos anos depois, o pecador arrependido não consegue levantar os olhos. O mesmo acontece com o salvo que peca, se confessarmos os nossos pecados, diz a Escritura. É no mesmo sentido das nossas considerações sobre o altar. Não adianta nada dizer, Pai, perdoa os nossos pecados. Precisamos dizer, por exemplo, eu menti para tal pessoa. E certamente isso não será feito em uma reunião, mas em particular. Terminaria aí com a confissão, a parte que o ofensor teria que fazer? De maneira alguma. Ainda restaria uma parte. Ele teria de matar o animal. Era tudo calculado por Deus com a finalidade de fazer tal pessoa odiar o pecado. Mesmo que ele dissesse, não tenho coragem de matar este animal, o sacerdote então poderia lhe perguntar, como é que teve coragem de pecar? Ele mesmo matando deveria sentir muito tudo o que o seu pecado causou. De certa forma, nós matamos o Filho de Deus, visto que foi por causa dos nossos pecados que ele morreu? Quanto isto deveria fazer-nos odiar o pecado continuamente? Podemos ligar este pensamento com o partir do pão no primeiro dia da semana. Deveríamos, em nossa mente, voltar ao Calvário naquele momento em que tiramos um pedaço do pão, pois, nessa hora, proclamamos a morte do Senhor até que venha. Que sentimentos de gratidão isso deveria produzir em nós no momento da ceia do Senhor? Após matar a vítima, o israelita transferia ao sacerdote a responsabilidade que faltava, das quais não vamos nos ocupar agora. Feito todo o procedimento que Deus havia determinado, o israelita voltava para casa perdoado e com a sua consciência tranquila. Se perguntássemos para ele como poderia estar tranquilo depois de ter pecado, ele nos responderia que fez o que a palavra de Deus pedia acerca do sacrifício e não falaria de seus próprios merecimentos. Assim é agora também. A nossa consciência se deve ao sacrifício de Cristo e não temos nada a falar de nós mesmos.